Você já olhou ao redor e se perguntou por que tantas pessoas parecem estar bem financeiramente, enquanto você vive lutando para pagar as contas? Talvez você tenha um bom emprego, dirija um carro bacana, more num bairro razoável, mas ainda assim sinta que o dinheiro nunca é o suficiente. E se eu te dissesse que você não está sozinho, e que talvez faça parte do que os especialistas já chamam de novos pobres? Sim, existe uma nova forma de pobreza no país. Ela não se mede por barracos, fome ou miséria. Ela é silenciosa, moderna e socialmente aceita. Pessoas que parecem bem-sucedidas, mas vivem no limite, sem nenhuma margem de segurança. De acordo com dados recentes da CNC, quase 7 em cada 10 famílias brasileiras estão endividadas, e mais de 30% atrasam o pagamento de pelo menos uma conta por mês. Além disso, uma pesquisa da Serasa mostrou que 46% dos brasileiros não conseguem guardar nem R$ 500 para emergências. E o mais chocante é que mesmo entre os que ganham bem, a maioria ainda vive de salário em salário. Essa é a nova pobreza, a pobreza disfarçada de classe média. Por fora, ela tem uma aparência de sucesso, roupas boas, celular novo, carro financiado, aluguel em um bairro ok, mas por dentro carrega dívidas, ansiedade e um medo constante de imprevistos. Talvez você esteja pensando: como alguém pode ser pobre tendo emprego, carro e um lugar para morar? Mas a verdade é que o conceito de pobreza mudou. Hoje, a pobreza não é só a falta de dinheiro, é a falta de tranquilidade, é viver refém das contas sem conseguir respirar financeiramente. É sobre isso que eu vou falar. Hoje vou te mostrar os 11 sinais dos novos pobres. Pessoas que parecem bem de vida, mas estão afundadas por dentro. Gente que trabalha duro, mas não evolui. Gente que ganha bem, mas nunca tem paz. Só que antes de te mostrar os sinais, deixa eu te contar uma história. Conheça a Camila, 32 anos, analista de marketing numa empresa de tecnologia. Ganha cerca de 6.500 por mês, um valor que muita gente considera bom. Ela dirige um Onix 2020 financiado em 60 vezes de R$ 1.480. Mora num apartamento de 2.300 de aluguel em um bairro considerado seguro. Sempre aparece impecável no trabalho, maquiagem em dia, roupa bem passada, celular novo, smartwatch no pulso. Por fora, Camila parece estar vencendo na vida, mas por dentro é outra história. Ela tem R$ 850 na conta, 400 na poupança e 9.200 em dívidas de cartão de crédito divididas em 4 cartões diferentes. Paga o mínimo de todos porque não consegue quitar o total. O salário mal chega e já vai embora em boletos, assinaturas e parcelas. Quando o carro precisa de uma manutenção, é no cartão. Quando surge um imprevisto, é um empréstimo pessoal. Camila vive exausta. Sabe que ganha bem, mas sente que nunca avança. Evita falar de dinheiro com os amigos, porque sente vergonha de admitir que está no limite. Quando alguém convida para viajar, inventa desculpas. Quando o banco liga oferecendo crédito, ela aceita, porque precisa tapar o outro buraco. Ela não passa fome, não mora mal, mas vive no fio da navalha. E se perdesse o emprego amanhã, em menos de 2 meses estaria sem nada. Camila representa milhões de brasileiros que fazem parte da nova classe invisível, os novos pobres. Pessoas que ganham bem demais para serem consideradas pobres, mas vivem com medo demais para serem consideradas ricas. Elas estão num limbo econômico, presas a um sistema que estimula o consumo e pune quem tenta sair dele. Essas pessoas não precisam de pena, precisam de consciência e de um plano para mudar o jogo. Porque enquanto todo mundo se preocupa em parecer bem, pouca gente está realmente construindo algo sólido. Primeiro sinal: você vive a vida inteira em parcelas. O primeiro sinal de que você pode fazer parte dos novos pobres é simples e está em todo lugar: viver sua vida financeira inteira em parcelas. Se tudo que você tem foi dividido no cartão, do celular aos móveis, passando pelas férias e até o churrasco de fim de semana, isso é um alerta vermelho. Significa que você está gastando dinheiro que ainda não tem. E pior, que já comprometeu o seu futuro para bancar o presente. Veja como esse ciclo começa. Em vez de se perguntar: posso pagar por isso? Você começa a se perguntar quanto fica a parcela por mês. Essa é a armadilha mais sutil do sistema financeiro. Mas aqui vai a verdade dura. Se você só consegue comprar algo parcelado em 12 vezes, você não pode pagar por isso de verdade. Você está pegando o dinheiro emprestado do seu eu do futuro para bancar desejos do seu eu do presente. Viver de parcelas é como construir uma jaula invisível. Cada nova prestação é mais um elo da corrente que te prende. A sensação de controle é ilusória, porque o que parece leve no começo vira um peso enorme quando as parcelas se acumulam. Quando tudo na sua vida
tem um pagamento mensal atrelado, carro, celular, sofá, viagem, academia, assinatura, aplicativo. O que você tem não é riqueza, é uma coleção de bens financiados, quase todos se desvalorizando e todos drenando a sua renda mês após mês. E sabe o que é pior? Isso virou normal. No Brasil, o parcelamento não é mais uma exceção, é uma cultura. A gente cresce ouvindo que se dá pra parcelar, dá pra comprar. Mas essa mentalidade é justamente o que mantém milhões de pessoas presas num ciclo de falsa prosperidade. Segundo dados do Banco Central e da Serasa, mais de 75% dos brasileiros compram parcelado regularmente, e cerca de 30% das pessoas que têm cartão de crédito não conseguem pagar a fatura completa. Ou seja, vivem pagando juros para manter um padrão que não podem sustentar. É assim que os novos pobres vivem. Compram um celular de 6 mil em 12 vezes, fazem consórcio de carro, colocam viagem no crediário, parcelam até a compra do mercado. Cada parcela, isoladamente, parece leve, mas somadas, elas consomem quase toda a renda e deixam um pouco ou nada para investir. E quando você percebe, o amanhã já chegou e você continua pagando o ontem. Segundo sinal, você vive esperando o próximo salário. O segundo sinal é tão comum que muita gente acha normal viver o mês inteiro esperando o pagamento cair. Se você já se pegou checando o saldo do banco no meio da semana ou contando os dias para o dinheiro entrar na conta, é porque está vivendo no modo sobrevivência. É como correr em uma esteira, gasta energia o tempo todo, mas nunca sai do lugar. Esse hábito é exaustivo e perigoso. Quando você vive de salário em salário, qualquer imprevisto, seja uma conta de luz mais alta, um pneu furado, uma taxa do banco, já vira um mini caos financeiro. Você vive no limite do desastre e nem percebe. E esse estresse constante não afeta só o bolso, afeta também suas decisões, seu sono, sua saúde mental e até seus relacionamentos. De acordo com uma pesquisa da SPC Brasil, mais de 62% dos brasileiros admitem que o salário acaba antes do fim do mês. Isso significa que a maioria vive nesse estado de tensão permanente. O dinheiro entra e some, e a única esperança é o próximo pagamento. Terceiro sinal, você só fala sobre dinheiro quando tem problema. O terceiro sinal de que você pode estar entre os novos pobres é simples, você só fala sobre dinheiro quando dá ruim. Os novos pobres tratam o dinheiro como um tema de emergência, nunca de planejamento. Conversam sobre finanças quando o cartão estoura, quando o aluguel vence, quando aparece um gasto inesperado ou quando o estresse já passou do limite. Mas quem realmente constrói riqueza fala sobre dinheiro antes de precisar dele, planeja, traça metas, define estratégias e age de forma proativa. Não espera o incêndio começar para procurar o extintor. Se o dinheiro só vira assunto quando falta, você está preso no modo escassez, e esse modo é perigoso. Ele te coloca num ciclo eterno de correria e ansiedade, onde o foco nunca é crescer, apenas apagar incêndios. No Brasil, mais de metade das famílias não tem um orçamento estruturado. Segundo dados da CNC e do SPC Brasil, 61% das pessoas não sabem exatamente quanto gastam por mês. E esse é o primeiro passo para sempre viver no sufoco. Falar de dinheiro precisa deixar de ser um tabu, porque enquanto o assunto continuar sendo evitado, o problema vai continuar crescendo em silêncio. Quarto sinal, você usa compras como terapia emocional. O quarto sinal é quando você usa o consumo para compensar sentimentos. Os novos pobres compram não porque precisam, mas porque estão tentando se sentir melhor. Um dia ruim no trabalho, nova blusa. Briga em casa, pedido no iFood. Tédio no fim de semana, rolê no shopping. É assim que o dinheiro escorre pelos dedos. O consumo deixa de ser racional e vira emocional. Esse tipo de gasto cria um ciclo perigoso. O estresse leva ao consumo. O consumo gera dívidas. As dívidas aumentam o estresse e o ciclo recomeça. É o efeito rodinha de hamster da vida financeira. Você corre, 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 mas nunca sai do lugar. O alívio momentâneo da compra vem acompanhado de culpa e ansiedade logo depois. É aquela sensação de prazer rápido seguida de arrependimento. Nossa, eu não precisava disso agora. Quinto sinal, você não investe em educação financeira. O quinto sinal é quando você vive reclamando de dinheiro, mas não estuda sobre ele. Os novos pobres passam horas pesquisando o preço de uma TV, mas não gastam 30 minutos entendendo sobre juros compostos, CDBs ou reserva de emergência. Pagam por 5 assinaturas de stream, mas nunca compraram um livro de finanças pessoais. Seguem influenciadores da moda, mas não seguem ninguém que ensine a investir. E aí está o erro. Não é a falta de dinheiro que prende a maioria, é a falta de conhecimento. Segundo a Ambima, apenas 27% dos brasileiros
se consideram bem informados sobre investimentos, mas o percentual de quem gasta mais do que ganha passa dos 60%. Então é fácil entender por que, sem conhecimento, o dinheiro escapa por todos os lados. Sexto sinal: você se importa demais com o que os outros pensam. O sexto sinal é quando você mede seu valor pelo olhar dos outros. Se sua maior preocupação é o que as pessoas vão achar do seu carro, da sua roupa ou do seu celular, é porque o foco saiu da sua vida e entrou na vida alheia. Você começa a gastar dinheiro que não tem para impressionar pessoas que nem se importam. E o resultado é sempre o mesmo: estresse, dívidas e aquela sensação de estar sempre correndo atrás da próxima nova compra. Exibir riqueza falsa é gastar dinheiro para sustentar um personagem. E no fim, é exatamente isso que mantém muita gente presa no mesmo lugar. A ostentação é, na verdade, um marketing da insegurança. Quem precisa mostrar o tempo todo o que tem, geralmente é porque não tem. Sétimo sinal: trabalhar muito, mas não ter nada. O sétimo sinal de que você pode fazer parte dos novos pobres é talvez o mais frustrante de todos. Você trabalha duro, mas não tem nada para mostrar financeiramente. Você enfrenta trânsito, pressão, metas, plantões, e quando o salário cai na conta, quase tudo já tem um destino certo. É boleto, aluguel, cartão, prestação, supermercado, e o saldo positivo dura poucos dias. Esse é o retrato de milhões de brasileiros, e não é porque trabalham pouco, mas porque estão vendendo tempo, não construindo estratégia. O foco é em ganhar dinheiro, não em fazer o dinheiro trabalhar. E é aqui que mora o erro. Trabalhar duro sem estratégia é se esforçar, mas sem progredir. Oitavo sinal: depender de uma única fonte de renda. O oitavo sinal é viver totalmente dependente de um único salário ou cliente. Quando toda a sua segurança financeira depende de um só fluxo de dinheiro, basta um problema para tudo desmoronar. Os novos pobres vivem nessa corda bamba. São trabalhadores previsíveis, presas fáceis do sistema. Não podem correr riscos, não podem negociar aumento, não podem dizer não a nada, porque se perderem aquele emprego, tudo acaba. E isso não é exagero. Segundo o IBGE, cerca de 41% dos brasileiros não tem nenhuma renda alternativa além do emprego principal. Ou seja, qualquer demissão, doença ou uma crise vira um colapso financeiro. Nono sinal: viver se comparando com os outros. O nono sinal é viver num campo de comparação constante. Comparar o carro, o celular, o bairro, o corpo e até o estilo de vida. Os novos pobres estão presos nessa competição invisível, tentando acompanhar um padrão que nem sabem de quem é. A comparação guia seus gastos, suas metas e até suas frustrações. É o que os mantém presos, gastando para tentar provar algo para alguém. Mas quem prospera sabe que a comparação é o ladrão da alegria e o inimigo do progresso financeiro. Essas pessoas medem sucesso pelos próprios parâmetros, não pelo que os outros aparentam ter. Décimo sinal: pensar só no agora. O décimo sinal é viver sem pensar no amanhã. Os novos pobres tomam decisões financeiras baseadas no presente, no que querem agora, não no que é melhor para o futuro. Gastam por impulso, compram por emoção e acreditam que depois eu resolvo. O problema é que esse depois, quando chega, cobra juros altos. Viver só o presente pode parecer libertador, mas é o caminho mais curto para continuar preso no mesmo lugar. 11º sinal: acreditar que melhorar é impossível. O último sinal é o mais perigoso de todos: acreditar que não dá para mudar. Os novos pobres se conformaram, aceitaram que a vida difícil é o normal e pararam de tentar. Essa é a armadilha mais cruel, porque mata qualquer chance de ação. Quando você acredita que riqueza é privilégio dos outros, desliga o próprio motor, deixa de estudar, de tentar, de melhorar. Mas a verdade é que melhorar financeiramente é possível para qualquer pessoa disposta a mudar os padrões. Não importa o ponto de partida, o que define o seu futuro não é o quanto você ganha hoje, mas o quanto você aprende, ajusta e repete. Veja como tudo se conecta. A nova pobreza não tem nada a ver com o quanto você ganha, mas com os comportamentos e mentalidades que te prendem, independentemente da renda. Quando você combina vida parcelada, que financia o futuro, dependência do próximo salário, que impede o planejamento, gastos emocionais, que geram dívidas, falta de educação financeira, obsessão por aparência, dependência de uma única fonte de renda e pensamentos de curto prazo, você cria a tempestade perfeita da mediocridade financeira. E é isso que afeta 70% da classe média. Mas a boa notícia é que ser parte dos novos pobres não é uma sentença permanente, é um conjunto de hábitos e decisões que podem ser mudados.
As famílias que escapam desses padrões não são as que ganham mais, são as que reconhecem os sinais, rejeitam as pressões sociais e decidem conscientemente priorizar segurança em vez de status. E eu sei que você pode estar pensando, cara, alguns desses sinais descrevem exatamente a minha situação. Isso quer dizer que eu estou condenado a viver em dificuldade financeira? E a resposta é não. E reconhecer esses padrões é o primeiro passo para mudá-los. Porque você não pode consertar o que não reconhece e não pode mudar o que não entende. Então, aqui vai um plano de ação prático. Primeiro passo: faça uma análise honesta sobre quais os sinais se aplicam à sua vida. Não se julgue, apenas observe e reconheça os comportamentos que te mantêm preso. Segundo passo: escolha um sinal que mais ressoa com a sua realidade e se comprometa a mudar esse comportamento nos próximos 30 dias. Se você vive de parcelas, pare de financiar novas compras. Se gasta por emoção, espere 24 horas antes de comprar qualquer coisa não essencial. Terceiro passo: invista na sua educação financeira imediatamente. Leia um livro sobre finanças pessoais, ouça podcasts no caminho para o trabalho ou faça um curso online sobre gestão do dinheiro. O conhecimento é a base de toda mudança. Quarto passo: monte uma reserva de emergência de 2.000 o quanto antes. Isso quebra o ciclo de usar o cartão de crédito para emergências e te dá fôlego para tomar decisões melhores. Quinto passo: encontre uma pessoa de confiança com quem você possa falar honestamente sobre dinheiro. A nova pobreza se alimenta de isolamento e vergonha. Romper esse silêncio é essencial para evoluir. Sexto passo: aumente a distância entre o que você ganha e o que gasta, independente da renda. Pode ser ganhando mais, gastando menos ou fazendo os dois. O importante é criar uma margem para poupar, investir e crescer. E sétimo passo: rejeite a pressão social de manter aparências que não refletem a sua realidade. Ande com um carro usado mais confiável em vez de financiar um carro novo, compre produtos de qualidade usados em vez de parcelar novos e escolha experiências e relações em vez de status e ostentação. Lembre-se, a nova pobreza é mantida por vergonha, isolamento e a crença de que a dificuldade é normal e permanente. Mas o momento decisivo acontece quando você para de tomar decisões baseadas no que os outros vão pensar e começa a agir com base no que é melhor para o seu futuro. Bom, espero que tenham gostado do vídeo. Para quem ficou até aqui, comente bolacha ou biscoito, não sei como se falam na sua cidade. Meu nome é Felipe e nos vemos na próxima.